Fala pessoal, essa aula 1 do nosso primeiro paciente, nós vamos abordar e mostrar um pouquinho de como e por que eu inserei tais dentes, onde a gente vai tratar. E uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção para vocês e mostrar para vocês, que eu uso muito no consultório, é aquele envelopamento da palatina o máximo possível, até a região do ponto de contato. Então isso eu vou apresentar para vocês e aí eu vou mostrar como que eu confecciono as muralhas e a partir daí a gente vai para a nossa fase 2, que é a confecção do mocap. Então aqui pessoal, ó, como vocês podem ver no nosso modelinho, é um enceramento básico onde eu percebi que o paciente tem um volume de dente muito bacana, tá? Se vocês perceberem nesses dentes que eu estou tocando aqui, ó, e eu não tenho espaço para facetar o dente do nosso paciente. Portanto, essa é uma linha de decisão super importante. Se eu quero facetar esse dente, talvez para alterar muito a cor dele, esse enceramento já me mostra que eu não tenho espaço para isso. Então, essa linha de decisão é extremamente importante. Por quê? Porque eu inserei aqui porque não tem volume para facetar. Se o paciente necessitasse, então, de dentes clareados, ou blitz, talvez eu teria que, em boca, preparar toda essa região que está em gesso, porque eu não tenho espaço para facetar. Tiago, mas por que você pôs cera até a cervical do dente 11? Porque esse dente, olhando o arranjo de todos os outros, ele estava palatinizado. Então, esse dente 12... estava palatinizado e aí eu pude dar volume para ele e olha que bacana essa imagem, para ele ficar dentro do arco do meu paciente. Então isso aqui, pessoal, é uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção em posicionamento dental, quais dentes estão no posicionamento ideal. Às vezes nenhum vai estar no posicionamento ideal, você pode dar volume em todos. Mas nesse caso específico, eu achei esse caso muito bacana de compartilhar com vocês, porque são recontornos, acréscimos estratégicos e um dente é uma faceta. Então a gente vai equilibrar isso tudo. Isso é extremamente importante que a gente trabalhe esse equilíbrio. Então voltando aqui para o nosso paciente, ó, se a gente avaliar a parte oclusal dele, ó, nós temos aqui, ó, eu vou encaixar o modelinho, eu tirei do articuladorzinho, da charneirinha, nós vemos que ele tem espaço interoclusal e eu sei aonde está tocando os dentes dele. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu mostro para vocês a palatina, que é exatamente aonde está envelopado a palatina. Aqui, ó, eu bati o modelo, ó, chegou até a quebrar um pedaço da cera, ó, tá? Mas isso não tem problema. Depois eu vou corrigir aqui para a gente confeccionar a muralha, tudo bem? Então eu envelopei a palatina aqui, envelopei a palatina aqui, envelopei a palatina aqui, em todos os dentes, para quê? Para criar a rampa de desoclusão. E outra dica extremamente importante, notem que esse ângulo aqui, ó, palatino, foi esculpido um ângulo de 45 graus. Esse ângulo de 45 graus, que aqui está, ó, pessoal, é o ângulo que o paciente vai desocluir e aqui ele vai ter suavidade na rampa de desoclusão. Então, o ângulo inciso palatino, ele se une com o inciso vestibular e aqui a gente tem essa rampa, esse ângulo de 45 graus, ok? Então isso aqui que eu queria compartilhar com vocês e agora eu vou preparar o silicone para a gente confeccionar as muralhas, ok? Então vamos lá. Pessoal, então aqui eu tenho o silicone, ok? Pode ser adição, pode ser condensação, depois eu explico um pouquinho mais. A gente está manipulando aqui o pesado. Se vocês olharem aqui em boca, ó, eu tenho o meu enceramento e agora eu vou começar a dispersar um pouquinho do leve. Tiago, tem que usar o leve sempre? Não, tá? Eu uso mais o leve quando são esses casos de recontorno
para tentar refinar um pouquinho mais o meu trabalho. Então aqui, ó, eu vou deixar o modelo em posição. E eu venho levemente acomodando o silicone. Lembrando que se o silicone é adição, a gente vai utilizar, a manipulação dele foi feita sem luva ou com uma luva de vinil, né? A gente não pode usar uma luva de látex. Então agora a gente vai aguardar o tempo de presa do material, que é basicamente no Express da 3M aqui, utilizado, 5 minutos, ok? E aí a gente vai contar no relógio para fazer essa contagem. Tudo bem? Então a gente vai aguardar uns segundinhos ali, uns minutinhos, para a gente mostrar ali a muralha. Eu vou desincluir ela na hora, mostrando para vocês a sequência. Pessoal, então agora já tomou presa. Eu vou mostrar como que a gente vai remover essa muralha e fazer os cortes para o mocap, tudo bem? Então pessoal, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, eu venho aqui, ó, e eu descolo essa área, ó. Primeira coisa que a gente faz é descolar essa área e aí a gente remove. E olha que bacana, ela copia bem as áreas de interesse, principalmente que é onde eu queria a parte cervical e proximal. Se vocês notarem aqui no desenho da muralha, ela entrou bem ali, ó, nessas áreas proximais, ó. Isso é extremamente importante. Então como que eu faço o corte aqui, ó? Eu venho com uma lâmina de bisturi ou um estilete, da sua preferência, pode ser. E eu venho aqui, ó, levemente marcar a área de papila. Então, ó, venho cortando acima do término, ok? Ó, fiz um corte acima do término. E aí eu venho papila a papila. Então eu venho aqui, ó, papila dos centrais, laterais. Agora eu venho incisivo central e central. Tomem muito cuidado para não cortar o término, tá? Apesar de não aparecer nada no término aqui, que a gente não inserou, né? Mas se é um caso de faceta, talvez isso influencie. Ó, tô fazendo os cortes. Venho cortar um pouquinho do término aqui, ó. Apoiado no pré, ok? E agora eu vou pro outro lado. Pessoal, ó, temos todos os cortes. Eu posso ainda refinar um pouquinho aqui a altura do pico da cervical, ó. Só cuidem com o término, se for um caso de facetas. Eu vou jogar um arzinho aqui. Joguei um arzinho. E outra dica importante, eu venho entre os incisivos centrais, eu faço um cortezinho na linha média. Então na linha média eu venho e faço esse corte, que é para me guiar na hora de inserir a muralha e eu saber onde que a gente tem a linha média e eu não entrar perdido nessa região. Removo também um pouquinho do palato, ó, e nós temos a muralhinha em posição. Outra dica importante
eu corto metade do pré-molar, que é um dente de apoio. Por quê? Porque quando eu inserir a muralha em boca, eu consigo avaliar a precisão da adaptação dela, ó. Tá? Eu consigo olhar isso e avaliar essa precisão, ok? E aí aqui nós temos uma boa muralhinha para o mocap. Pessoal, espero que vocês tenham entendido como confeccionar essa muralha. Se for um caso de reabilitação maior, você pode fazer ela em duas fases. Você faz pesado primeiro, depois você vai fazer o leve, vai reembasar isso aí tudo, como se fosse uma moldagem dupla. E aí, se você está trabalhando com aumento de DVO, você vai ter refinamento de detalhes oclusais, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a muralha palatina. Eu poderia até recortar essa muralha aqui, mas eu posso mostrar para vocês, então a gente vai mostrar como confeccionar a muralha palatina, que é ela que eu vou usar para guiar a camada palatina, tudo bem? Pessoal, a gente está manipulando ali o silicone, tá? O pesado, e aí a gente já vai inserir aqui para fazer a cópia da palatina e do ângulo inciso palatino. Então isso é muito importante que a gente trabalhe essa cópia da palatina agora com o ângulo inciso palatino. Então a gente está terminando a manipulação ali. E aí aqui, ó, a gente já vai conseguir trabalhar esse silicone. Venho aqui em posição, ó. Essa dica é importante. Apoio somente por trás. E a gente faz a camada tocar nessa palatina para a gente conseguir desenvolver esse ângulo inciso palatino. Reparem ali no vídeo aqui, ó, como que a gente toca levemente nesse ângulo. E notem outra coisa importante, pessoal, que eu tenho da borda incisal até o final da guia uma espessura muito legal. Thiago, por que essa espessura é importante? Porque você pode ter uma movimentação da muralha em boca. Então essa espessura é extremamente importante. Então aqui a gente vai esperar o silicone tomar presa. E aí a partir de então a gente vai ter essas duas muralhas. Eu vou mostrar para vocês rapidamente quais informações a gente tem delas. E aí a gente parte para a fase 2 do nosso caso clínico, que é a parte do mocap. Beleza? Já volto aqui com as duas muralhas. Pessoal, então a gente tem aqui a muralha palatina, ou guia palatina, como vocês queiram chamar. Se vocês observarem aqui na nossa câmera, ela já polimerizou, na verdade, não fotoativou, né? O silicone. E eu vou destacar. E olha que informação bacana. Todo o enceramento foi passado para cá. Então eu consigo enxergar, ó, certinho até aonde a gente envelopou a palatina. Então aqui nós temos uma guia palatina que serve para a gente criar aquela rampa palatina, a forma do dente, o design dental. E agora a gente tem aqui uma guia de mocap para a gente fazer um mocap para avaliar se ficou bacana o formato antes de executar o caso. Isso é bacana a gente fazer porque muitos dentistas nos perguntam se faz mocap para resina também. A gente mostrou o mocap direto, lembram? Na nossa aula pelo YouTube. E a gente está mostrando agora o mocap tradicional com muralha e bisacril. Tudo bem? Então agora que a gente tem essas duas muralhas, a gente vai para a fase 2, onde a gente vai realizar um mocap tradicional para eu mostrar para vocês como fazer o mocap. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. A gente está com a resina bisacrílica aqui. Essa aqui é uma resina bisacrílica da 3M, chama ProTemp 4. Nós temos outras no mercado também, ok? E aqui nós temos a muralha. Então aqui, ó, pessoal, essa área eu venho primeiro com a ponteira do bisacril, mas eu vou dispersar um pouquinho antes fora.
Então eu vou pôr meu dedo aqui para vocês terem uma ideia. E essa primeira parte eu disperso um pouquinho fora. Depois eu venho na região que eu inserei. E eu venho inserindo de dentro, de baixo para cima, fazendo essa inserção da resina, ok? Tô olhando na câmera aqui, até joguei um pouquinho fora. Por que eu tô colocando em excesso? Para extravasar bem ali, ok? Venho aqui em boca, ó, encaixando a muralha. Encaixei a muralha. Uma dica bem bacana, a gente pega uma gaze, enrola essa gaze e coloca lá na cervical dos dentes. E notem que eu não estou apertando no meio, eu estou apertando somente aqui em cima, ok? Então aqui eu tenho a muralha pressionada em posição, que a gente vai aguardar agora o tempo de presa da resina bisacrílica, tudo bem? Nessa fase, a gente vai passar por uma fase mais gelatinosa, ok? E aí, quando ela começa a tomar presa, a gente vem puxando a gaze, ó que legal. E aí sai todo o excesso grudado na gaze, tudo bem? Fica muito mais fácil da gente trabalhar essa remoção. Só aqui que não saiu. E aí agora a gente vem aqui, ó, e destaca esse mocap, essa muralha. Quando eu destaco, eu posso tirar os excessos da papila. Mas aqui, ó, é excesso, a gente não inserou essa área. Então a gente vai ter uma ideia agora real. Eu venho por palatina, sempre fica um excesso na palatina. Então aqui pela palatina a gente pode tentar tirar o excesso, ó. Fica mais fácil depois de remover, já com a resina mais gelatinosa. E eu venho com uma gaze úmida com álcool fazer a remoção aqui da gordura para a gente trabalhar essa remoção do excesso. Obrigado, Adriano. O que eu queria mostrar para vocês? Só a fase de execução do mocap. Eu não mostro para o paciente isso antes de dar um acabamento, antes de dar um polimento e antes de validar todos os detalhes. Aqui é uma bolinha, pode acontecer, pode corrigir isso com uma resina flow, bem simples de resolver, e a gente já tem uma ideia aqui de como a gente tem essa fase do mocap. Vou tirar aqui o afastador. O Adriano dá um sorrisão. Ó, e aqui a gente tem uma ideia do que vai acontecer com o comprimento. Deixa relaxado assim, Adriano. Ó, o lábio em repouso, a gente tem uma exposição leve. E a gente pode trabalhar, se necessário, a remoção desse mocap. Então eu posso tirar aqui, ó. E a gente tem uma ideia do quanto a gente está ganhando de espessura, tudo bem? Abre um pouquinho. Olha que bacana a validação que ele ficou na posição ideal, ó. Aqui do lado direito a gente vê que está bem adaptado em relação à muralha palatina. Então a muralha adaptou muito bem. E aqui eu estou tirando para mostrar para vocês metade com e metade sem, que foi o resultado que a gente planejou aqui, ó, para entregar para o Adriano. Então, o que a gente vê ali? A gente vê que houve um aumento dental muito sutil, mas que vai corrigir. Morde um pouquinho, queridão. Morde lá atrás. Aí, ó. Desliza para cá agora, para cá, devagarzinho, mais para direita. Vai mais. Aí, ó. A gente vê aqui, ó, que eu consigo já desocluir na posição, tendo o ângulo de desoclusão bem certinho. Pode abrir, Adriano. E aqui, pessoal, eu vou remover esse mocap agora e a gente vai para a fase de seleção de cor.
Tudo bem? Pessoal, então concluindo um pouquinho a linha de raciocínio, a gente aprendeu um pouquinho a entender como foi feito o enceramento e por que nós trabalhamos naqueles dentes, confecção das muralhas de mocap e guia palatina, ok? E confecção de mocap para o paciente, para a gente visualizar volume, forma dental e para mostrar para o paciente, a gente não mostrou aqui, a gente só mostra por fotos e vídeos, não dá o espelho. Vocês viram como fica excesso, fica bolha, fica com defeito o mocap, ok? Com bisacril. Então não mostre com o espelho. Então essa é a conclusão dessa primeira parte. Agora a gente vai para a segunda fase, que é a parte de seleção de cor e ensaio restaurador.